Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Contra, parada obrigatória do propagandista, do consultor que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje, recebendo aqui Renato Gouveia para trocar uma ideia com a gente, contar um pouquinho dessa história robusta, de sucesso que está construindo, né? Não finalizou a carreira ainda, então está em constante evolução. Renato, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Euber, eu que agradeço o convite. Sou um entusiasta aí do desenvolvimento humano, sou um entusiasta das relações humanas e principalmente olhando como que as pessoas podem se beneficiar, né, de exemplos, de palavras e a constante evolução. Então, para mim é um prazer estar aqui participando contigo desse episódio. Falar que o Ponto de Encontro é um programa do qual eu acompanho algumas publicações lá no LinkedIn e muito feliz e agraciado aí com o convite. Meu muito Pois obrigado, é, viu? hoje eu que agradeço aí a disponibilidade, agradeço também aqui, faço uma menção ao Leandro, que nos conectou e foi figura importante aí para poder tê-lo aqui conosco. E hoje é um episódio especial, o episódio 50, fechando meia centena de episódios já, um episódio que em breve vai estar disponível para incentivar as pessoas a terem mais uma referência aí no mercado farmacêutico. Renato, para que as pessoas possam também te conhecer, né? Aqui na descrição do vídeo vai constar aí o seu link do LinkedIn para as pessoas poderem se conectar também. Mas faça uma breve aí apresentação do Renato para que todo mundo possa ficar na mesma página e conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional. Coisa boa, obrigado, Wilber. Então, pessoal, eu costumo me denominar como um caipira moderno, né? Eu sou o Renato Gouveia, sou farmacêutico de formação, tenho 39 anos de idade, é, ingressei na indústria farmacêutica no ano de 2006 e, graças a Deus, aqui estou até hoje, né? Eu iniciei minha carreira falando de indústria farmacêutica, no antigo Farmasa, não sei se todos conhecem aqui, mas era o antigo laboratório americano de farmacoterapia, que logo depois veio a ser a Ipera, né? E daí em Exato. diante eu fui desenvolvendo um trabalho dentro da indústria farmacêutica, passei aí pelas posições de representante, coordenador de treinamento, gerente distrital, consultor técnico em oncologia, e hoje estou na posição de gerente de negócios de retail. Legal. Uma experiência, uma bagagem grande desses aí 18 anos, né? Se eu não estou enganado, se minha conta não está Isso. ruim de cabeça aqui, é uma história bem bacana. E uma história de sucesso, chegou na gerência nacional, né? De uma grande casa. Fala para nós um pouquinho, Renato, como que foi aí esse ingresso na indústria farmacêutica? Como que surgiu o interesse de vir, né? Um farmacêutico de profissão. Lá atrás, não era tão comum profissionais da área médica, né? Área farmacêutica, no caso, aí a sua formação, virem para a indústria farmacêutica. O que que chamou a atenção para essa transição para o mercado farmacêutico para trabalhar aí com vendas? Legal demais, Wilber. Essa pergunta é ótima, né? Eu vim do balcão de drogaria, então eu iniciei a minha jornada no mundo dos medicamentos no balcão de uma drogaria. E foi ali no balcão da drogaria que eu conheci o que era a indústria farmacêutica, né? Os representantes, eles iam até o ponto de venda, levar os produtos para que a gente pudesse conhecer, para que a gente pudesse ter um pouco mais de background aí das marcas. Eram muitos laboratórios, até hoje, né? São muitos laboratórios. Então, ali eu comecei a ter um contato mais próximo com os representantes dentro do ponto de venda. Eu comecei a compreender um pouco mais o ecossistema, né, da indústria farmacêutica e, lógico, como a veia comercial muito apurada que eu sempre tive, eu comecei a buscar aí uma transição do ponto de venda para a indústria farmacêutica. E um ponto super legal da sua pergunta é que lá atrás, 2005, 2006, não era muito comum farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde, né, entrarem na indústria farmacêutica para o cargo de propagandista.
que era muito comum eram os publicitários, os marqueteiros, os comunicadores. Por que que isso acontecia? Isso acontecia muito porque o farmacêutico, a indústria farmacêutica tinha uma visão de que o farmacêutico ele era muito técnico e pouco comercial. E quando eu comecei a minha jornada na indústria farmacêutica, a pegada comercial ela sempre foi muito exigida das indústrias para com os profissionais. E eu lembro do meu primeiro processo seletivo, onde o meu desafio foi demonstrar todo o conhecimento técnico com a veia comercial para participar do processo e entrar na primeira indústria da qual eu fiz parte durante um grande período, né? E hoje, estou pegando aqui, vamos pegar até as linhas de tempo, né? Como que era a valorização do profissional farmacêutico no passado para a indústria farmacêutica, presente e futuro. Hoje, no presente, a gente percebe uma valorização maior dos farmacêuticos como propagandistas, consultores técnicos, né? Até mesmo surgiram aí os cargos dos MSLs, então também como consultores científicos. E eu acredito muito que esta é uma profissão da qual, dentro de uma curva de tendência, a indústria farmacêutica vai continuar valorizando cada vez mais. Por quê? Eu costumo dizer que três pilares são fundamentais para quem trabalha na indústria farmacêutica: conhecimento técnico científico, uma veia comercial apurada e também um drive promocional. Se eu for pegar os três pilares dos quais eu acredito que são os mais importantes hoje, são esses três. Legal. E é bem falado, né? Existem, você vê hoje vários laboratórios priorizando, ou até mesmo colocando como pré-requisito uma formação na área de saúde para ingressarem na indústria farmacêutica. Então, isso está sendo cada vez mais comum. E um outro movimento também, né? Eu percebo vários profissionais também com a bagagem maior voltando para as faculdades para poder fazer um curso de farmácia e agregar na formação dele para algumas posições futuras. Então, fica aí, né, já um ponto de alerta, um ponto de desenvolvimento futuro também para aqueles que querem galgar outros pontos na carreira. E qual que foi aí o grande desafio nessa transição? Porque trabalhar no balcão é uma coisa que você está ali de maneira reativa, né? O paciente vem ali para adquirir um medicamento, não tem essa busca ativa. E na indústria farmacêutica é o oposto. Você é o profissional ativo que vai até o médico, vai aos hospitais, às clínicas aí de todo o Brasil, ao ponto de venda também. Então, como que foi, quais foram esses maiores desafios nessa transição de dentro do balcão para essa prospecção ativa aí do propagandista? Oi, Elber, eu tive muitos desafios, né, dos quais eu gosto de citar um, que esse para mim é o que mais pegou ali nesse momento de transição, que era exatamente o perfil de cliente. Como você colocou muito bem. O cliente que vai até a farmácia, ele vai com uma receita, para aviar essa receita, ali ele vai buscar algum desconto, alguma negociação, enfim, mas a ação dele é totalmente reativa. E com o médico, não. O médico ele não é reativo e talvez nem tão proativo. E meu maior desafio foi compreender os estilos comportamentais, porque eu já fazia isso de maneira empírica, mas eu não fazia isso de maneira estruturada dentro de uma ferramenta. Então, o maior desafio foi compreender os estilos comportamentais, que lá atrás tinham o conservador, o amigo, o atencioso, enfim, são vários estilos, né, para ir adaptar a minha comunicação e atender a necessidade desse cliente. O começo é sempre com tropeços, né? A gente enfia os pés pelas mãos nas primeiras visitas, vem aquele frio na barriga, aquele desconforto, mas o cara é médico. Costumava brincar que é, as profissões têm castas, né? Eu costumo dizer isso, né? Os indianos falam muito das castas e as profissões têm castas. Então, lá atrás, um pouco no passado, a casta da maior profissão era o advogado, era o doutor da lei, né? E aí as coisas foram evoluindo e hoje, dentro da casta das profissões, o médico, ele é um profissional que tem uma alta casta, né? É uma pessoa muito bem vista, é um profissional que salva vidas. Então, ali, essa adaptação da comunicação, da linguagem, para poder entender o estilo comportamental e levar a mensagem, foi o meu grande desafio. Eu tive desafios também com relação à parte de planejamento, ali inicialmente, é, tive desafios com relação à gestão de território.
Antigamente não existia iPad, né? Eu passei ali pela transição da ficha para o HTC, para o iPad. Então, existiam maneiras de se fazer um roteiro, de se planejar, mas não era tão funcional como é hoje. Então, passei por esses desafios dos quais eu citei, mas que, graças a Deus, foram grandes aprendizados, né? E eu costumo dizer que nós, como profissionais, se a gente tiver com a mente aberta e o coração receptivo ao aprendizado, a gente vai estar em constante evolução e transformação, aprendendo e aplicando, né? Todo conhecimento. Certamente. Você traz um ponto bem interessante aí, que é uma coisa que eu defendo muito também, que é com relação a esse perfil comportamental, né? A adequação da minha comunicação, do meu comportamento, principalmente dentro do consultório, ajustando essa comunicação. A literatura ela é muito clara nesse ponto, onde que a gente vê, né, que a pessoa tende a vender para quem se parece com ele, e o comprador também tende a comprar de quem se parece com ele. O grande segredo é essa adequação, essa adaptação do meu comportamento, conhecendo, tendo o autoconhecimento de quem eu sou, para fazer uma identificação do perfil da outra pessoa e poder fazer esse ajuste de maneira consciente para potencializar essa conexão emocional. Como que um profissional hoje pode se preparar para esse trabalho, para potencializar esse aspecto do perfil comportamental? Você falou que fazia muito empiricamente. Como você fez? Você foi atrás de treinamentos, desenvolvimentos? Conta para nós um pouquinho sobre isso aí. Assim, Elber, quando eu entrei na indústria farmacêutica, não existia a gama de cursos, né, de possibilidades, de informação da qual hoje existe. E algo que me ajudou muito foram os treinamentos dos quais eu recebi pela indústria farmacêutica, né, no qual ela me preparou bastante para isso. Mas hoje eu olho muito a questão do autoconhecimento, né? Uma técnica simples que faz total diferença e que eu percebi que, com o passar do tempo, deixou de ser usada é a técnica do rapport, né? Mas para eu fazer rapport, eu preciso me conhecer. Eu não consigo conhecer o meu cliente se eu não me conhecer. Eu costumo dizer que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, olhar para dentro de si, buscar autoconhecimento, entender qual que é o seu perfil, entender qual que é a forma de adaptar o perfil do interlocutor, faz total diferença. E tem um ponto que eu gosto muito de citar dentro dessas questões de perfil, de busca, de entendimento do cliente, que é o famoso ser interessante e ser interesseiro, né? Quando eu chego num consultório, quando eu chego num ponto de venda, numa farmácia, eu preciso entender o que eu quero levar para aquele cliente, o que eu quero que esse cliente perceba em mim, que eu sei que eu sou uma pessoa interessante para ele, interessante para o negócio dele, porque isso permeia é, todos os passos aí do propagandista, tanto no médico quanto no PDV. Mas de olhar e pensar, o que eu quero que ele perceba? Que eu sou um vendedor, um propagandista interessante, que leva informação, que leva conhecimento, que aplica a escutativa, ou ele quer que eu perceba, ou eu quero que ele perceba que eu sou interesseiro, que eu estou atrás ali do receituário, que eu estou ali atrás da venda em si de determinada marca. Costumo dizer que nós somos interessantes e nós somos interesseiros. E para mim, fazer o equilíbrio deste ser interno, de mostrar isso para o cliente, faz total diferença. Então, é permear. Aqui, hoje eu quero ser um pouco mais interessante porque eu preciso levar essa informação para esse cliente. Não, hoje eu vou ser um pouco mais interesseiro, por quê? Porque eu tenho um número para poder atingir, eu tenho uma meta para alcançar, então eu vou declarar as minhas intenções. E quando a gente tem a intenção declarada também, eu acredito que o processo de comunicação fica muito mais fácil, fica muito mais fluido. Com certeza. Eu falo sempre que uma das coisas que mais atrapalha hoje a propaganda do profissional dentro do consultório é justamente a falta de uma intenção pré-definida. Porque eu tenho que ter intencionalidade em tudo que eu faço ali dentro. Muitas pessoas confundem que estão indo ao médico para fazer amizade. Eu estou indo relacionamento. Cara, relacionamento não é fim, é meio. Eu uso o relacionamento para o fim que eu quero, que é a participação no receituário daquele médico. Então, eu falo, gosto muito disso aí que você trouxe, tipo assim, eu preciso ser interessante, eu preciso ser interessado na pessoa e transparecer um mínimo de interesse. Ou quando eu precisar de alguma coisa, eu já ter sido interessante, interessado por ele, que ele vê que o interesseiro agora não vai
desmistificar essa relação, não vai fazer com que essa relação Ferir, se né? desgaste. Exatamente. Porque quando eu chego com interesse, como interesseiro, primeiro contato, a pessoa já se sente usada e aí há uma quebra no laço de confiança que compromete essa relação. Então, ser interessante, interessado, como você falou, e no momento em que eu tiver sido já concretizado interesseiro, não tem problema algum. Eu não posso inverter essa equação, porque aí eu vou ter problema. E você traz um ponto aí com relação a isso, que eu vejo como uma grande chave de sucesso, né? O que que difere para você um profissional de sucesso na indústria farmacêutica hoje, nesses 18 anos de indústria? Como que você bate o olho e fala, esse aqui, cara, é um cara diferenciado, esse aqui está na mesmice ali da bolha da manada. Oi, Elber, eu costumo utilizar, assim, técnicas simples. Essa é uma pergunta muito boa, né? Inclusive para quem nos assiste, para quem quer entrar na indústria farmacêutica ou para quem já está na indústria farmacêutica e precisa fazer algumas revisões, entendendo que precisa fazer correção de rota. Para mim, o que difere hoje um profissional da indústria farmacêutica de sucesso é aquele profissional que consegue estabelecer as metas SMART, né? A gente fala muito, dá primeiro as metas para ele mesmo como profissional da indústria farmacêutica. Que metas SMART são essas? São aquelas metas específicas, aquelas metas que são mensuráveis, porque também não adianta eu colocar algo específico que não é mensurável, aquilo que dentro de uma realidade ela é alcançável, né? Que o profissional consegue estipular um período de tempo também para obter os resultados dessa meta. Então, o conceito para mim Smart é o conceito que eu trago para a vida. Eu olho para mim e falo, eu estou definindo bem as minhas metas, porque hoje, Elber, inclusive dentro do LinkedIn e outras mídias sociais, existe um leque de possibilidades, tanto para entrar na indústria farmacêutica, quanto para quem está na indústria farmacêutica e busca aí esse sucesso, né? Porque sucesso pode ser definido de várias formas. Mas o Exatamente. profissional que consegue pegar esse leque, fechar, trazer para um funil, bater o olho e falar assim: opa, peraí, é isso que eu quero. E para o que eu quero, eu vou definir dessa forma, com esse conceito, da meta específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. Eu acredito que esse é o cara que sai na frente. E para isso, por mais simples que pareça, e é simples mesmo, isso requer muita disciplina. E Disciplina é uma disciplina, palavra. né? Disciplina é fazer aquilo que eu não quero para obter os resultados que eu desejo. Exato. Então, né, as pessoas que nos assistem aí, inclusive o seu grupo de mentorados, acredito que refletem muito sobre esse tema, mas disciplina é fundamental. Eu só consigo estabelecer meta smart se eu tiver disciplina para poder executar. E eu costumo dizer, Renato, que a indústria farmacêutica, principalmente o trabalho do propagandista, ela não é uma corrida de 100 metros que a motivação por si só vai fazer ele terminar a prova. É uma maratona longa. E se eu não me preparar, e justamente aí entra a importância dessa definição das minhas metas, porque tudo que eu não ponho no papel, que está aqui na minha cabeça, não passa de uma boa intenção. A chance dela ser alcançada, ela é mínima. Porque até mesmo eu estou colocando na minha memória, numa vida que a gente vive hoje, maluca, com excesso de informações, toda hora prioridades, prioridades, prioridades. Se eu deixar para minha cabeça, já era. E a gente não dá valor para esse aspecto de colocar as metas no papel e ter um plano bem definido ali. Não precisa ser um plano bem detalhado, mas tem que ter pelo menos os princípios básicos do que eu espero, do que eu quero alcançar, né? Então, as pessoas elas tratam a carreira dela de uma maneira muito deixada, largada. E eu também já cometi esse erro, tá? Não estou falando aqui sem ferir também a mim, porque quando eu estava na indústria, muitas vezes eu deixei de fazer isso. E hoje eu percebo que muitos dos resultados que eu alcancei foram muito mais fruto da sorte, da providência, do que do planejamento de uma estratégia para alcançar. Da E preparação, né? hoje, exato, e hoje, com a preparação adequada, a definição das suas metas, daquele estabelecimento de um plano, você vê que fica muito mais plausível você alcançar os resultados que você deseja. Então é muito importante a gente trazer isso. As pessoas precisam ter um plano estabelecido da carreira delas, porque isso vai aproximar elas dos objetivos que elas têm traçado na carreira. Eu super concordo. E você trouxe um ponto que eu quero trazer aqui para o pessoal também. Eu lembro quando foi lançado aquele livro, O Segredo, né?
best-seller. Quem leu aí vai lembrar, Eu li. né? Quem leu O Segredo vai lembrar. E claro que quando a gente pega uma literatura, existem várias interpretações, existem vários pontos de vista, porque nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com percepções diferentes, né? E isso é muito legal. E o que eu costumo dizer é que na fritada dos ovos, como diz um bom mineiro, né? O livro Segredo não passa do quê? De colocar as suas metas no papel, de uma forma específica, mensurável, alcançável, realista e temporal, tendo disciplina para poder chegar no resultado esperado. Então, essa é a minha interpretação, né, daquele livro, daquilo que chamou tanto a atenção de todos que gostariam de ler. E está muito voltado para essa questão de realmente colocar no papel. Eu concordo com você. Eu vejo isso aí, e é um ponto, né, que muitas vezes acaba atrapalhando isso aí, essa falta da consciência da pessoa, porque tudo que eu não trago para o meu nível de consciência, eu acabo fazendo no modo automático. Eu preciso trazer, preciso ter clareza. E falta muito isso hoje. Então, como você avalia hoje, a gente está falando de autoconhecimento também, esse grau de consciência dos profissionais com relação às suas fortalezas, suas lacunas de oportunidade também de desenvolvimento? Adoro esse tema, o Elber, porque se a gente for pegar aí os estudos em psicologia, né, e não sou eu que estou falando, mas principalmente os estudos clínicos, os estudiosos costumam dizer o seguinte: nós temos um inconsciente muito mais poderoso do que um consciente. Então, nós temos o nível de consciência e o nível de inconsciência. Olhando hoje para a carreira, é super importante, dentro do nível de consciência, a gente começou falando sobre o autoconhecimento. Como que eu crio consciência? Essa é a primeira pergunta, né? Que eu sempre me faço. Como que eu crio consciência daquilo que eu quero? Entendendo se é possível alcançar. Porque às vezes eu quero ser o presidente de uma empresa. Beleza. O que eu preciso fazer para isso? No atual status que eu me encontro, eu tenho capacidade para isso? Não. Eu preciso desenvolver. Desenvolver o quê? Como, por exemplo, para ser um presidente, preciso falar pelo menos 3 idiomas. Então, a gente precisa ficar muito antenado até que ponto a inconsciência impacta no nível de eu imaginar que eu posso ser, mas eu não consigo por qualquer motivo. E qual que é o ponto da consciência que me mostra que eu posso ser, talvez eu não consiga nesse momento, mas se eu trilhar esse planejamento, é possível. E o que eu adoro, assim, ir trazendo muito no lado pessoal, né? Porque eu costumo dizer que a vida é uma só. A gente ramifica entre o pessoal e o profissional, mas a vida é uma só. As pessoas têm o hábito de utilizar a vida pessoal, a vida profissional, cada um pode utilizar da forma que achar melhor, mas para mim a vida é uma só e quando eu consigo me desenvolver no lado pessoal de uma forma positiva, isso vai impactar o meu profissional. E a maneira com que eu acho mais fantástica de apurar o nível de consciência dentro do lado profissional é fazendo terapia. Então eu gosto também de declarar isso, né? A terapia ela ajuda bastante. Em vários momentos, às vezes você está voando ali com as metas, com os objetivos, e aí você ter uma pessoa, um profissional, faça até propaganda, né? Para poder te trazer para o chão, colocar os pés no chão e te ajudar a definir quais os caminhos, os próximos passos a serem seguidos, para mim é fundamental. Então, entre o nível de consciência e inconsciência, é você entender hoje onde você está nos 3 espaços de tempo, onde você estava, onde você está e onde você quer chegar, mas sempre de maneira factível. Não sei se ficou claro assim, se tiver alguma Não, outra ficou pergunta que porque você queira fazer. voltamos, né, àquele ponto que você trouxe da Meta Smart, do ponto do atingível. Isso, Porque exatamente. eu gosto muito de uma frase de Henry Ford que ele fala que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E se você observar, isso é a realidade hoje. Eu, particularmente, risquei da minha palavra a palavra nunca, porque é muito. Eu já vi todas as coisas que eu falei assim, isso aí não vai acontecer nunca, e a pessoa ia lá e pá. Putz, nunca até aquilo que não foi feito até o primeiro. A gente pega até o exemplo aí.
aquela frase que usava muito, né? Foguete não tem ré. Aí Elon Musk cheguei agora e jogou por Exatamente. água abaixo um ditado que a gente falava muitas vezes, principalmente em vendas, né? Pô, foguete não tem ré. Então, a palavra nunca, eu não gosto dela justamente por isso, porque eu estou conotando um impedimento para as pessoas. Eu não acredito nisso. Então, é muito É, importante a pessoa trazer a meta para uma realidade. A gente pode até trazer uma coisa mais baixa. Eu vejo muitas pessoas hoje, o mercado no retail, né? Hoje é a queridinha. Todo mundo quer o mercado no retail, o mercado no retail, o mercado no retail. Mas qual que é o meu momento de carreira? Quais as competências e habilidades que um consultor precisa ter no mercado no retail? Você já passou por essa posição, você pode dizer com propriedade. E as pessoas acham que é fazer um curso, que é simplesmente entender alguma coisa, alguns termos técnicos, eu estou preparado. E a complexidade é muito maior do que as pessoas veem. E aí fica nesse nível de inconsciência, né? Eu coloco para mim que é, e eu acabo gerando uma frustração porque eu não vou conseguir naquele tempo hábil que eu coloquei para mim, aí eu começo a desistir e a frustração me faz desistir do meu sonho. Você exatamente. concorda com isso? O que que você acha desse Eu, eu, aspecto? con- eu concordo com a sua afirmativa, Elber, e eu costumo dizer que a gente precisa se desafiar a fazer coisas diferentes, mas fazer coisas diferentes de uma maneira preparada. A gente precisa de ferramenta. Não adianta hoje eu falar que eu vou construir uma casa se eu não tiver um ferramental. Eu vou lá com uma enxada, cara, com uma pá, posso até levantar uma parede, mas ela vai sair bem tortinha, né? Ela não vai ficar ali no nível, no esquadro, no prumo, enfim, né? São vários termos que os pedreiros utilizam. Então, eu concordo com você, porque ter o ferramental apropriado faz total diferença. Ainda sobre esse tema da autoconsciência, eu não gosto muito de indicar livros para as pessoas. Não gosto mesmo. Eu tenho as minhas leituras, né? Tem alguns livros de cabeceira, outros não. Até fui presenteado com o livro do Tiago Brunet, um livro muito legal que a Liz me deu de presente. Mas tem um livro que eu acho que vale a pena as pessoas lerem, que é um livro de 2017, né? Parece um livro ultrapassado, mas é super atual, que é o livro da Carol Dweck, que é o livro do Mindsets. Isso daí Então, é aquele livro é um sensacional. livro que traz muitos inputs para quem se aprofunda na leitura de como que ela pode se transformar e como que ela pode melhorar cada vez mais o ambiente onde ela atua e ser uma profissional de sucesso ou um profissional de sucesso, né? Ali tem várias dicas que eu acredito que são super valiosas, né? Não entro muito em detalhes porque, de novo, eu acredito que as leituras, cada pessoa traz a sua interpretação, mas é um livro que eu gosto bastante. É fundamental esse livro aí, cara. Eu falo que é um livro que eu já li também. Se você quer pelo menos entender o que a gente está falando como ele, põe no TED Talks lá, Carol Dweck, Mindset, que vai aparecer 20 minutos ali. Você vai no YouTube, também tem vários livros da Carol muito bons que falam sobre isso. Porque o mindset é a maneira como a sua mente está programada para enfrentar o mundo, ver a realidade que ela está à sua volta. Então é muito importante eu entender isso, porque uma mudança de mentalidade transforma a realidade à sua volta. E eu falo isso, Renato, porque quando eu estava no último laboratório que eu trabalhei, eu me deixei contaminar por um mindset limitado que fez a minha performance cair assustadoramente. Me fez focar mais nos problemas do que em buscar soluções. E hoje, se eu tivesse essa mesma mentalidade, eu já tinha desistido aqui da minha carreira de empreender, de ser empresário, porque eu não teria condições de conseguir isso. O empresário que Uau. pensa assim, ele está fadado ao insucesso, não Fracasso, tem né? jeito. A carreira Verdade. profissional ainda você consegue. Então, eu falo como é importante você investir no ajuste da sua mentalidade continuamente, para você se desafiar continuamente, porque tudo aquilo que você não consegue fazer, até o momento em que você consegue fazer, você quebra aquela crença interna. Cara, eu não consigo falar em Verdade. público. Eu faço um curso de oratório, eu me desenvolvo e vou. A ferramenta é a ferramenta, Exato. E né? eu lembro, pra você ver, Renato, quando eu comecei essa era digital, né? Eu saí da indústria farmacêutica em 2019, eu fazia minha primeira live, eu tremia. Cara, minhas pernas debaixo da mesa, parecia que estava dançando um pagode, tão acelerado que estava. E eu sei que muitas vezes eu transmitia insegurança, porque era natural. Eu estava enfrentando uma situação diferente.
Hoje, como eu estou na frente da câmera continuamente, cara, se chegar para mim, vou fazer uma live aqui agora, é um assunto que eu domino, não preciso preparar, eu já entrei ao vivo e pá, Mas assim, Elber, desenvolvendo determinadas habilidade. coisas, a gente desenvolve habilidade e determinadas coisas também a gente só aprende sentindo. E tem um ponto que eu gosto bastante, às vezes eu pergunto para as pessoas: empatia é fácil aprender? É, eu acho que o ser humano pode aprender qualquer coisa, mas para ele aprender, eu estou só utilizando um exemplo solto aqui da empatia, Aham. que conecta com o que a gente está falando, mas para a pessoa aprender empatia, ela precisa sentir. Então, determinadas habilidades a gente desenvolve através do ferramental e outras são necessárias a gente senti-las para poder aprender, né? O tema que eu gosto muito também é o chá, né? Acho que a gente falar sobre conhecimento, habilidade e atitude é algo que também é simples demais e que pode trazer um impacto super positivo aí na vida dos Essa seria a profissionais. próxima pergunta que eu ia te fazer. Você já bateu minha carteira, porque foi uma das coisas que me chamou muita atenção na nossa conversa, né? Quando a gente se conheceu para poder te apresentar o projeto do podcast, você poder estar aqui com a gente hoje. Então, eu queria que você falasse mais sobre esse ponto do chá e principalmente como isso reflete a importância disso na carreira do profissional hoje. Elber, o chá ele permeia e impacta todos os profissionais, independente da área, mas aqui especificamente indústria farmacêutica. Tanto aquelas pessoas que já estão, né, empregadas, estabelecidas dentro de uma corporação, quanto aquelas que querem entrar. Então, contextualizando um pouco sobre o chá, né? Para mim, o que é o chá? O C de conhecimento, o H de habilidades e o A de atitude. Conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento? A gente que está na indústria farmacêutica, a gente precisa aprimorar o conhecimento o tempo todo. De que forma? Existem os métodos pedagógicos, andragógicos, eutagógicos, né? Para a gente poder desenvolver o conhecimento. Eu costumo dizer, de novo, na fritada dos ovos, desenvolver conhecimento é estudar. E o autoestudo é algo super importante para mim, mas o estudo guiado com alguma pessoa, com algum profissional, até mesmo um consultor, isso te ajuda bastante, né? Então, conhecimento a gente adquire através de estudo, de autoestudo e de apoio. Habilidade é fazendo, não tem jeito. Habilidade é mão na massa. Eu só vou desenvolver uma habilidade de vendedor se eu realmente tiver um produto para vender. Eu só vou desenvolver essa habilidade se eu tiver um serviço para vender. Então, as habilidades de vendedor, que são ali as habilidades do que é uma pré-visita, uma visita, uma pós-visita, é fazendo, é mão na massa. Dificilmente a gente vai desenvolver alguma habilidade lendo, né? Ou pelos métodos tradicionais. E o que Mais rege difícil. é mais difícil, né? Não estou falando que é impossível, não acho que nada é impossível, né? É o nunca a gente risca, né, Yobi? Exato. E para mim, a atitude é o que rege tudo dentro de hoje olhando para um perfil profissional, que seja o profissional também que esteja já dentro de uma corporação ou fora de uma corporação. Vou te dar um exemplo, dentro de processo seletivo, né? Já fiz muitos processos seletivos na minha vida. Então, eu como candidato e também entrevistando. Às vezes não é porque a pessoa não tem experiência, que ela não ingressa na indústria farmacêutica, às vezes não é porque ela não tem o conhecimento, mas talvez dentro de processo seletivo pode ser que falte ali atitude, né? Então, profissional mesmo que não tenha tanto conhecimento, que hoje existem formas de se conhecer, de ter, de buscar, e não tem as habilidades desenvolvidas, mas aquele profissional que tem atitude, eu acredito que é o que faz a diferença. Atitude é abrir nos olhos, atitude é vontade, atitude é a demonstração do autodesenvolvimento, atitude é acelerar a curva de aprendizado. Então, eu gosto muito do chá, utilizo muito o chá para minha vida e dentro de processo seletivo, e é uma sigla simples, mas que traz bastante impacto, no meu ponto de vista. É, com certeza. O aspecto dessa atitude, né? A gente fala do comportamento e ação, isso é fundamental, porque sem ação não tem resultados. As pessoas falam muito, né? Eu preciso pensar fora da caixa. Poxa, pensar, imaginar é muito importante. Mas se não tiver um passo,
não vai ter resultado. Não É vai. justamente quando você age fora da caixa, que você sai da caixa para agir, é que o resultado vai vir. Isso é fundamental. Eu falo muito com a minha esposa, ela fala assim, pô, para você tudo é comportamento, eu falo assim, para mim tudo é comportamento, porque pelo comportamento eu consigo identificar muitas vezes o que passa na cabeça da pessoa, Sim, porque é o reflexo. Se eu coloco muito resistência para fazer coisas novas, é porque eu estou com algum problema interno de bloqueio de poder agir, algum medo que está me travando, talvez por experiências. Aí entra o aspecto da terapia, para poder revisitar, entender o que aconteceu ao longo da minha vida, para corrigir rotas, restaurar muitas das coisas. E a gente investe muito pouco tempo e energia nessas situações, de poder entender e aumentar nosso nível de consciência, né? Que é o que a gente está falando aqui. E uma exatamente. grande oportunidade que a gente tem de aumentar nosso nível de consciência é o feedback, que é tão desperdiçado, tão, muitas vezes, rejeitado. E a gente falou bastante sobre aquele dia. Sim. Então, eu considero o feedback um ponto crucial para o desenvolvimento na carreira. E o que fazer para eu ser mais assertivo, tanto para dar quanto para receber o feedback? Elber, feedback, feed forward, cada um adapta, né? Traz de uma forma mais palatável, mas para mim é uma das ferramentas mais poderosas no que diz respeito ao desenvolvimento humano e principalmente o desenvolvimento profissional. Eu costumo dizer o seguinte: para relações saudáveis, conversas difíceis são inevitáveis. Não dá para fugir disso, né? Então, ao dar o feedback para alguém, quando eu dou um feedback, eu busco ser genuíno, eu busco ser transparente, eu busco demonstrar um interesse pelo desenvolvimento do outro, porque a gente está falando de pessoas, né? Eu demonstro para essa pessoa que e eu estou trazendo um pouco mais dos feedbacks mais difíceis, né? Porque você dá um feedback positivo, ok, né? Você reforça os pontos que a pessoa é, tem de qualidades. Mas quando você está levando um feedback para pontos de desenvolvimento, ele precisa passar por essas fases do ser, primeiro, procurar um ambiente calmo, tranquilo, né, para poder conversar. Não existe feedback coletivo, né? Para mim não existe feedback coletivo, feedback ele é individual, tá? É, eu preciso ser genuíno, interesse pela carreira da pessoa, mostrar para ela que aquilo não é pessoal. Não estou falando isso porque eu não gosto de você, eu não estou falando isso porque eu estou com raiva de você, pelo contrário, porque tem gente que leva para o coração, né? Então eu tenho que separar. Isso aqui é para o seu desenvolvimento. Então, para mim, passa por esses três pontos: ao dar o feedback. Receber feedback. Então, quando eu recebo um feedback, eu preciso estar muito bem mentalmente, com o coração aberto para aquilo que a pessoa tem, com aquilo que a pessoa tem para poder me falar, né? Porque de repente eu crio um cenário de que vai vir algo muito bom e não vem algo muito bom. E eu preciso compreender que o feedback, quando ele vem de forma verdadeira, por mais que ele seja negativo, é para o desenvolvimento. É muito interessante. Chega para qualquer pessoa e fala assim: me fala de suas três qualidades. Pá, 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 pá. Agora eu queria que você me falasse um ponto de desenvolvimento. Cri, cri, cri. Demora. Por quê? Porque falar daquilo que é bom é muito fácil. Falar daqueles pontos que precisam ser desenvolvidos. Hum, e tudo isso permeia autoconsciência, permeia o ser interessante, o ser interesseiro, permeia o autoconhecimento, enfim, para mim são essas questões que dentro do feedback a gente precisa ter muito cuidado, tanto para dar e também para receber. Né? Receber feedback, o coração tem que estar assim, ó, escancarado, a mente tem que estar escancarada, precisa estar bem, né? Por exemplo, se você falar, Renato, queria te dar um feedback. Se eu não estiver bem, Elber, pode ser amanhã, hoje eu não posso. Ou pode ser depois da manhã, a gente precisa se preparar. Essa preparação prévia, ela é super importante, né? Porque se o ponto de desenvolvimento for algo muito latente, que inclusive impacta a pessoa fora do ambiente profissional, inclusive dentro de casa, isso pode ser um dedo na ferida e pode causar muita dor, né?
Às vezes as pessoas demoram muito tempo para poder cicatrizar determinadas feridas de desenvolvimento que foram causadas, né, pela estrada da vida, né? E pô, abrir uma ferida dessas é algo que a segunda cicatrização ela pode se tornar um pouco mais difícil. Então, para mim, o feedback, a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Eu vejo isso aí porque eu brinco. Quando você vai receber um feedback, a primeira coisa é pegar as pedras que estão na mão e jogar para o chão. Porque se por acaso você ficar uma e falar algo que você não quer ouvir, eu não estou preparado para ouvir, a primeira coisa que você fazer é tacar em quem está te falando, é natural. Nós Verdade. adoramos elogios, né? Falar elogio, a gente vira parecendo um pavão. O rabo vai abrindo e tá. Agora, quando Verdade. fala, principalmente aquilo que a gente não quer ouvir, mas que muitas vezes é necessário para o nosso crescimento profissional. Eu recebi um feedback de um gerente regional uma vez, que ele me deu uma assim na lata que eu falei, cara, eu precisava ouvir. No primeiro momento eu fui resistente, hoje eu tenho consciência disso. Que era o quê? Ele trazia uma coisa e falava assim, cara, isso aqui não vai dar certo nunca. Eu falei assim, cara, você já tentou? Você está falando, eu já tentei. Cara, você tentou de outro jeito. Você tem que ser menos reativo e mais aberto. E muitas vezes isso é fruto desse aspecto que eu falei de você olhar e volta naquele mindset que você fala, no mindset fixo. Porque tudo é Isso. difícil. Ah, nasceu assim, vai ficar assim, tá tudo bem, pronto. Não. Nós somos seres mutáveis. Nós somos seres imutáveis. E cabe a gente buscar o desenvolvimento. O feedback é uma ferramenta que pode abrir portas de oportunidade para você crescer profissionalmente que as pessoas desperdiçam. Sim, e Tem que investir dinheiro muitas vezes, né? algo que está relacionado ao feedback também, Elber, que eu quero deixar de mensagem aqui nesse nosso ponto de encontro hoje, é que muitas vezes o feedback negativo ele está relacionado ao erro. E o erro ele não pode ser punitivo. O erro ele precisa ser para o aprendizado. Eu converso com muitas pessoas que falam assim, mas eu não posso errar. Mas por que você não pode errar? Não, porque quando eu erro eu me autoflagelo psicologicamente. Mas por que você se autoflagela psicologicamente? Não, porque para mim eu aprendi que o erro é punitivo, não de forma alguma. E isso não é com uma nem com duas pessoas, com várias. Já passei por isso também na minha carreira, né? Acho que aí com 18 anos de indústria farmacêutica, eu passei por muita coisa e eu tive líderes que apontaram num feedback negativo o erro, trazendo para um lado de punição, e outros muitos grandes líderes mostraram que o erro ele estava ali para que eu pudesse aprender algo novo, algo diferente. Então, o papel da liderança dentro da indústria farmacêutica, de um modo geral, e trazendo a compreensão de que o erro é para o aprendizado, eu acho super importante. A pessoa, quando erra e tem o sentimento de culpa, ela adoece. Ela adoece. Ah, Uma tem das uma perda de causas. performance muitas vezes por causa disso, né? De Sim, não saber acolher esse feedback. exatamente. Exatamente. Errar, né? Aquela frase, só não erra quem não tenta algo diferente, algo novo, né? Tem jeito, o erro Verdade. faz parte da jornada de cada um. Eu gosto muito da frase de Nelson Mandela, que ele fala que na vida ou ele ganha ou ele aprende. E muitas das vezes o aprendizado é melhor do que ganhar, porque ele vai Sem te sombra trazer de uma dúvida. nova direção para a sua vida, muito mais importante para os ganhos que ele vai te proporcionar lá na frente do que aquele ganho imediato que você ia ter. Era uma coisa pequena que talvez lá na frente esse aprendizado vai te dar um ganho muito maior. E as pessoas não param para refletir sobre isso. Então, bem E legal você ainda, trazer esse tema. e ainda sobre essa frase, vou trazer uma retórica aqui, que sucesso não é ganhar muito dinheiro, não. O sucesso, ele é, né, cada um interpreta de uma forma, mas para mim, o Euber, o sucesso não é ser bem remunerado, não é ter o carro do ano, não é ter uma boa casa. Claro, a gente gosta disso, é super importante. Para mim, o sucesso ele não está relacionado ao ter. Para mim, o sucesso está relacionado ao ser. É o quanto eu evoluo como pessoa, é como que eu impacto de forma positiva a vida das pessoas, como que eu transformo a vida de quem está ao meu lado, né? Começando pela minha família e, claro, alastrando para as corporações. Então, para mim, sucesso está muito relacionado a isso, né? Aquilo que eu desenvolvi como ser humano, porque no final é um pouco filosófico, né?
se assim você me permite. Esse mundo aqui, a gente está de passagem. Então, Passagem. a gente está aqui para aprender, cara, aprender, evoluir e ser cada vez melhor. Sendo melhor para a gente consegue ser melhor para o outro, né? Exato. Ontem no show do Gustavo Lima, ele falou isso numa frase lá, que falou assim: da vida você só leva uma pasada de terra no final dela. É basicamente isso. Aqui a gente está de passagem, no final, tudo que você construiu, você deixou aqui. Eu mudei muito a minha vida com relação a isso, porque eu falo que hoje eu não tenho nada. Eu apenas estou em posse daquilo que Deus me deu. Então, se Ele me deu, Ele pode tirar a qualquer momento, porque é dele. E eu vou seguindo assim. Então, eu cuido daquilo que Ele me deu da melhor maneira possível para devolver melhor, passar para o próximo de uma maneira melhor. E isso são pequenas coisas que a gente vai mudando o drive da vida da gente, cara, e vai dando outro significado, vai ficando mais leve a vida, e isso não tem preço, sabe? Eu concordo contigo que sucesso, cara, não é mensurado por onde você chegou. É Exatamente. a pessoa que você se tornou quando chegou lá. É isso que vai fazer diferença. E para a gente fechar aqui como uma pergunta aqui também, está falando só de coisas, vamos falar de outro, do outro lado. Quais os erros mais maléficos da carreira que você já cometeu ou que você já viu outras pessoas cometendo e que prejudicam muito aí essa trajetória profissional? Rapaz, o que eu mais cometi na minha vida foi erros, foram erros, né? Foram os erros que me levaram, ou que me trouxeram, o aprendizado para eu estar onde eu estou hoje. Agradeço a Deus todos os dias por ter errado. Para mim, os erros mais maléficos para a carreira, ou eu ver o primeiro, chama-se autossabotagem, né? Eu não posso me autossabotar mediante aquilo que eu desenvolvi como plano de desenvolvimento para minha carreira, estando dentro ou fora da indústria farmacêutica. Então, o que eu costumo dizer que vem muito sobre, que está relacionado com a autossabotagem? E os assuntos estão todos interligados e conectados. Eu achar que eu estou sendo disciplinado para determinada atividade e eu não estou sendo nada daquilo. Mas o meu inconsciente, de novo, mostra que eu estou sendo. Não, então vem para o nível de consciência. Então, eu preciso compreender aonde eu quero chegar e não me auto-sabotar para isso. Esse é um erro que, para mim, é o principal. Existem outros erros também. Quando eu não consigo, e de novo relacionado com as perguntas anteriores, né? Quando eu não defino bem as minhas metas, então esse é um erro. Quando eu não busco atualização, isso para mim também é um erro, porque o mundo hoje está conectado, é, saber transformar dados em informação, para mim é acho que é algo fantástico, os profissionais que conseguem fazer isso. Então, quando eu não consigo transformar um dado em informação, quando eu não consigo utilizar a informação corretamente, quando eu não sigo a estratégia que eu montei para mim, o que vem da empresa para minha execução. Então, existem vários erros, tá? Para mim, que impactam muito na carreira hoje de um profissional da indústria farmacêutica. Vou pegar um exemplo aqui da nossa vida de representante, né? Muitas vezes eu fui trabalhar no campo com representante e a empresa envia os visuais aids, né? Visual aid, que é o visual do produto, e muitos representantes falam: ah, mas eu não gosto de trabalhar com visual, cara, eu acho que visual não é legal. Cara, no processo de comunicação, para a gente ter share of mind, share of voice, para que o interlocutor ele capte e grave aquela marca, qual que é o percentual das pessoas que são visuais? São mais de 60%. vinte Primeiro por cento 80. ali no auditivo, né? E outros, sei lá, 10, 20% naquilo que é palpável. Então, estou pegando aqui um exemplo sobre erros, né? Porque o que a gente está falando dos erros que os profissionais podem cometer, talvez não entregar a mensagem da forma correta também é um erro importante e quando vem uma estratégia de cima para baixo, ela foi muito bem pensada, foi muito bem desenhada, desenvolvida. Claro que ela não pode ser engessada, mas ela precisa ser adaptada e voltamos de novo, né? Tudo converge, né? O começo, meio e o fim para adaptação da linguagem ao interlocutor, tá? E até mesmo para colocar o meu tempero, né? Porque a gente precisa colocar a nossa particularidade daquilo ali também. Não é desrespeitar e contra ao caminho oposto do que o marketing preparou, o treinamento preparou, mas é você colocar o teu tempero ali daquilo que é a tua característica principal. Eu vejo uma coisa que você fala do desenvolvimento, a importância hoje do CPF
tomar as rédeas da carreira e assumir o protagonismo da carreira. Já foi uma época, você falou até mais no início da nossa conversa, que a gente não tinha acesso a fontes de informação antigamente. Hoje nós temos. Então, quando eu termito ou terceirizo a minha carreira apenas porque o CNPJ me dá, eu vou ficar aquém do que o mercado exige de mim. Porque o treinamento dos laboratórios hoje eu consigo pôr uma lupa e resolver o problema do Renato em Não, floco. Eu vou resolver e nivelar o nível operacional da empresa, colocar todo mundo no mesmo nível. Agora, se eu quero construir uma carreira sólida, o CPF vai ter que entrar forte aí para poder assumir as rédeas e ir na ferida daquilo que é necessário nele para o desenvolvimento. E aí volta no alto da consciência, da clareza que a gente está falando aqui desde o início da nossa conversa, verdade. né? Verdade. Isso é investimento em si próprio, né, Elber? Eu costumo olhar para mim e nas discussões também com pares, com as pessoas de um modo geral, eu costumo dizer o seguinte: quanto que você ganha? Não é para me responder quanto que você ganha. Quanto daquilo que você ganha você reinveste em você? Você paga conta, né? Você ajuda os filhos, ajuda a esposa, tá? E quanto que você reinveste em você? E quando eu falo de investimento, investimento de conhecimento, investimento relacionado à parte de saúde, investimento para fazer uma mentoria, para poder trocar uma ideia com alguém diferente, para buscar alguém que possa trazer um prisma diferente daquilo que você está vivendo. Se eu posso deixar assim um recado para o pessoal busque uma mentoria pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Se as condições são limitadas, se as condições não são tão limitadas, busca a cada 6 meses. Chama alguém diferente para trocar ideia. Chama um profissional, um especialista. O especialista vai poder trazer visões diferentes para o negócio que você está inserido. Ele vai trazer ferramentas que talvez a gente desconheça. Então, eu acho que isso é super importante, essa devolutiva que a gente faz na gente, né? Eu sou profissional aí com 39 anos de idade, cara, tô aprendendo a falar inglês agora. Só para você ver que negócio legal, né? Por quê? Porque eu decidi investir em mim. Eu era um desses profissionais que não investia em mim. E eu falei, não, opa, eu quero investir. Eu troco ideia com mentores a cada 6 meses. Eu conto algumas histórias das que eu tenho passado e como que eles podem me apoiar, me ajudar, me suportar. Então, esse reinvestimento na gente é muito importante. Esse reinvestimento em carreira é super importante. Então, para mim, se existe uma periodicidade, para quem tem hoje o recurso limitado, né? Porque a gente vive num país hoje que, felizmente ou infelizmente, não vou entrar nesse tema, Os mas a méritos. desvalorização da moeda, né? As pessoas precisam se planejar um pouco melhor, mas busca essa periodicidade. Se o recurso ele é finito, pelo menos uma vez por ano. Se eu desprendo um pouco mais de recurso, pelo menos a cada 6 meses, aí eu estou trazendo com relação à parte de mentoria. Se o recurso é um pouco mais farto, aí busco autoconhecimento através de terapia, vai ser super importante. Faça um investimento em línguas e idiomas. Mas investir na gente, cara, está totalmente relacionado ao sucesso e à evolução como ser, né? Do qual a gente citou aí alguns minutos atrás. Exatamente. Até nessa perenidade maior da carreira, né? Porque quando eu invisto pouco em mim, eu estou prejudicando a minha carreira no médio e longo prazo. No curto, talvez eu não Sim. sinta, mas no médio e no longo vai ter um significado, principalmente hoje, né? Onde nós não temos previsão, expectativa de uma aposentadoria, Oh, que a gente vai ter que trabalhar um período muito maior, eu tenho que renovar continuamente a minha carreira para não sofrer os aspectos do etarismo que uma hora vai bater na minha porta. Renato, cara, quero te agradecer, mas antes da gente encerrar esse episódio, eu queria que você fizesse aí as suas últimas considerações, deixasse alguns conselhos para quem está acompanhando com a gente aí o episódio até agora. maravilha, Ilber. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, falar um pouquinho sobre mim, mas principalmente sobre as minhas crenças, sobre os meus valores e que eu deixo de mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e que vão nos ouvir também. Mensagens, dicas, conselho é aquela máxima, né, clichê, se fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, mas eu vou trazer algumas dicas, algumas percepções para principalmente as pessoas que buscam uma transição de carreira, ou as pessoas que ainda não entraram na indústria farmacêutica e buscam entrar,
as que estão, né, e procuram novidades aí no mercado. A primeira dica que eu dou é o seguinte: elenque as 5 empresas que vocês gostariam de trabalhar. Elencar. Os valores dessas empresas, eles se conectam com os seus? Se eles se conectam com os seus, eu acredito que vai fazer muito fit. A partir do momento que eu elenquei as cinco empresas, pesquisei, compreendi que os valores das empresas e os meus valores estão conectados, invista em network. Faça um investimento pesado em network com as pessoas que estão nessas empresas das quais você gostaria de trabalhar, né? Fiz o network, entenda qual que é o perfil profissional que essas empresas buscam hoje no mercado. Compreendi qual que é o perfil profissional, busque ajuda. Busque uma mentoria, busque um bate-papo, busque uma troca de ideias. Para mim, primordial nos dias de hoje. Compreenda como que a tecnologia pode te apoiar e te auxiliar. Nós tivemos, no período de pandemia, um movimento com relação à indústria farmacêutica, que foram as visitas virtuais, né? E nós somos latinos, nós gostamos do contato, nós somos pessoas de sangue quente, mas muitas pessoas acabaram não perseverando nessa jornada de contato virtual. Por quê? Porque ali naquele período de pandemia, muitos médicos não queriam contato e tudo mais. O mundo é outro. A tecnologia nos aproxima. Então, eu preciso buscar formas diferentes para que a tecnologia possa me ajudar. Eu estou utilizando esse exemplo da visita virtual porque talvez ela não tenha funcionado tão bem lá em 19, principalmente 2020, porque na indústria farmacêutica nada se cria, tudo se copia, né? A gente brinca, a gente tem esse jargão, mas hoje as indústrias, as empresas, elas diminuíram muito essa questão do contato virtual. Então, hoje existe um lastro, uma oportunidade de contato virtual. Telemedicina é uma realidade. Então, se é uma realidade para o paciente, está se tornando uma realidade para o médico, principalmente para os médicos mais novos, né? Para mim, o IOB, o profissional precisa entregar o melhor de si, né? Independente daquilo que ele faça. Então, uma dica que eu dou: entregue o melhor de si com work-life balance. Não adianta eu entregar a minha vida para a empresa e não ter uma vida social, uma vida em família. Mas entregue o melhor de si enquanto você estiver na sua cadeira e na sua posição, equilibrando, porque no final, o que sobra é a família, são as pessoas. As empresas passam, CNPJ fica para trás e está tudo bem, né? Algumas pessoas conseguem ficar 20, 30, 40 anos em uma única empresa e eu admiro bastante, acho bem legal, né? Isso para mim é um sinônimo de resiliência, de fragilidade, que são coisas diferentes, apesar de serem um pouco sinônimos, mas olhar para você e você se priorizar, mesmo estando trabalhando, mas entregando o melhor de si, né? E por último, eu já falei aqui anteriormente, a dica que eu deixo para os profissionais, principalmente para a geração aí dos 80 para cima, né? Década de 80 para cima, faça um investimento em idiomas, aprenda a falar uma língua diferente, seja um espanhol, seja um inglês. Gente, tudo é possível. Tudo é possível a partir do momento que você tem vontade e interesse, né? Eu sou um cara que fui criado na roça, no pé da vaca. Eu brinco que eu nasci pelado mamando, né? Desculpa a brincadeira, Elber. Mas contra todas as possibilidades, mal sabia falar o português. E graças a Deus hoje eu estou conseguindo me desenvolver em um segundo idioma e para que a gente possa manter, inclusive, a perenidade nas nossas posições, eu acredito que é super importante. E quem está chegando agora, essa geração nova, meu filho mais novo, Eduardo, tem 17 anos, já fala inglês fluente. A hora que eu bati o olho, eu falei, rapaz, eu estou precisando acelerar, porque daqui a pouco você está chegando e tomando meu lugar, né? Claro que nas devidas proporções. Mas essas são as dicas que eu deixo para vocês, espero que faça sentido para cada um, no momento de vida que cada um está vivendo, e estou aí à disposição, quem precisar também pode me chamar aí no LinkedIn. A agenda fica um pouco tribulada, mas a gente sempre encontra aí um espaço para apoiar quem busca ajuda, tá? Perfeito. Cara, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo. A gente está gravando esse episódio aqui, final de 2024, né? Vai ao ar só o ano que vem, mas a gente está aqui
nas retas finais, apagar das luzes, gravando. Então, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Com certeza vai contribuir para muitos profissionais que vão depois assistir essa gravação e para quem está acompanhando ao vivo também. Muito obrigado aí, cara. Desejo muito sucesso na sua jornada. E para quem quiser seguir o Renato, está aqui na descrição do vídeo o link do perfil dele no LinkedIn para você poder acompanhar lá a trajetória profissional dele e trocar uma ideia. Eu quero convidar você que está aqui até agora, curta, comente, compartilhe, ajude a todos nós fazermos essa corrente alcançar mais pessoas e podemos trazer aí mais histórias como a do Renato para poder contribuir na carreira de vocês. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!